Agora para a função excluir, o que eu vou fazer? Qual que é a lógica que eu vou usar? Eu vou criar um procedimento também, assim como nós fizemos para adicionar, e vou enviar o nome daquele pedido. Como assim? Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Ó, se eu clicar no botão, eu tiver nesse produto aqui e eu quiser tirar ele da lista, eu vou ter que mandar esse nome aqui para a função excluir, para poder tirar esse produto das nossas duas listas, tanto da que tem o texto como aí eu vou enviar o nome que está no título para mim poder excluir ele da lista. Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos lá, procedure de novo, vamos criar um novo procedimento que vai se chamar excluir e vai receber como parâmetro um nome. Eu vou colocar aqui, o nome do parâmetro é nome, que nós vamos enviar o nome do produto que desejamos excluir. Então, o que nós temos que fazer? Eu vou percorrer aquela lista, aquela primeira lista nossa, vou percorrer ela. O que isso quer dizer? Vou andar em cada item, vou colocar um laço de repetição para percorrer ela. Então, a cada iteração do laço, ele vai estar em um item, até chegar no final dela. Que bloco é esse? Eu já usei aqui em outros cursos, que é o for each, que ele percorre, a gente coloca aqui qual lista que nós queremos percorrer e para cada item daquela lista ele salva nessa variável item. Ou seja, quando eu percorrer aquela lista nossa de info pedidos, que são as informações em cada pedido, quando ele estiver no primeiro item, na primeira iteração, ele vai o que vai estar contido dentro dessa variável aqui, ó, item, vai ser o que? Uma lista de 4 elementos. E assim sucessivamente. Quando estiver no item 2, vai ter uma outra lista de 4 elementos. Então, prestem atenção nisso aí, ó. Então, vamos colocar aqui, ó. Qual que é? Eu vou pegar daqui e vou mudar o nome. Info pedidos. Então, quero percorrer essa lista. Para cada item, ele salva o item atual nessa variável item, chamada item. E para cada iteração, eu vou ter que verificar se... Então, vou pegar um bloco aqui de comparação não, um bloco condicional. Eu vou verificar se o nome enviado existe dentro dessa lista item. Vamos lá, para não ficar confuso. Primeira iteração, ele vai estar o que? Nesse item. O que tem nesse item? Uma outra lista com 4 elementos, onde o primeiro elemento é o nome, certo? O segundo elemento é a descrição, o terceiro é o preço e por último a quantidade. Então, quando eu fizer a comparação de verificar se existe o nome que eu vou enviar na lista, ele vai verificar, né, se existe aquele nome dentro dessa lista aqui, ó, certo? Porque em cada iteração ele salva o item aqui nessa variável e em cada iteração vai ter uma outra lista de 4 elementos. E existe uma função aqui, ó, um bloco em lists que verifica isso aqui, ó. Está na lista, ele retorna verdadeiro ou falso. Verdadeiro se o item que eu pedi para mandar tiver na lista, e falso se ele não tiver. Aqui, ó, esse primeiro parâmetro é a coisa. E aqui o segundo parâmetro é em qual lista que eu quero verificar. Vai ser em qual lista? Na lista item. E que coisa? O nome. Então, mais uma vez, a lista info pedidos, que essencialmente seria essa daqui, ó, né? Cada item dela tem uma outra lista com 4 elementos. Quando eu mando percorrer ela no for each,
a cada índice dela, a cada iteração, ela vai armazenar nessa variável item. Que no caso, que no primeira iteração ele vai estar armazenando o que? O que tem dentro de item. No primeiro índice, o que tem dentro do índice 1 daquela outra lista? Uma lista de 4 elementos. E aí essa função eu verifico se nessa lista de 4 elementos possui o nome enviado. Se não possuir, ele volta, né, repete o laço, ele pula para o próximo item na lista. Mas se existir? Se existir eu tenho que remover, né? Então eu vou aqui em listas, em lists, e pegar o bloco. Cadê? Aqui ó, remove list item. Vamos lá, para quem nunca usou esse bloco, ele recebe a lista que eu quero excluir e aqui embaixo o índice da coisa que eu quero excluir. Então eu não mando o item mesmo que eu quero excluir, eu tenho que mandar o índice. Em qual lista que eu vou excluir? Bom, eu tenho que excluir das duas. Primeiramente eu vou excluir da info pedidos. Mas e o índice? Como que eu vou saber qual é o índice desse item aqui que ele achou, né? Que a comparação bateu. Realmente tem aquele nome dentro do item. Bom, não tem como aqui, do jeito que está aqui, não tem como. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de cont e ela vai ser inicializada com um valor numérico 0. Na verdade 0 não, vai ser inicializada com 0 mesmo, não tem problema não. E aqui ó, toda vez que eu for chamar essa função eu tenho que inicializar ela 0, na verdade zerar, né, e fazer com que ela receba 1. Por quê? Porque todas as listas aqui, para quem já mexe com programação e conhece vetores, o índice inicial é 0, mas em listas o índice inicial é 1. Então não pode ser 0, tem que ser 1. Aqui ó, quando entrar no laço, a cada iteração eu vou incrementar a minha variável cont. Então vou pegar aqui ó, vou configurar a variável cont para receber o que? Cont mais 1. Então vou vir aqui em math, pegar o bloco de soma e vou fazer com que ele receba ele mesmo, né, o valor atual dele mais 1. Beleza. Por que isso? Porque ó, pensa só, eu inicializei com 1. Então entrou no laço de repetição o índice, isso aqui vai significar o índice, né? Eu posso até mudar aqui para índice para ficar mais compreensível. Então o índice 1, isso quer dizer que eu estou no primeiro elemento. Ele vai e não encontrou aqui, não caiu nesse if. Então ele vai vir para cá. Que ele vai fazer o que? Vai somar o índice. Então o índice vai passar a ser 2, que significa que eu estou no elemento 2 desta lista, certo? Então com isso agora eu tenho o controle, quando eu conseguir encontrar o que eu desejo, eu tenho o controle de qual índice que está aquele objeto encontrado, aquele item encontrado. Então agora a única coisa que eu tenho que colocar aqui no índice é o índice, né? A nossa variável no caso. Então, beleza. E agora remover também da outra lista. Eu só vou alterar aqui, em vez de ser da info pedido, vai ser da global. Então, como que nós vamos testar? Eu vou fazer aqui, ó, adicionei e vou lá para minha tela de pedidos. Então ele tá aqui, ó, deu certinho. Só que eu não coloquei a ação para o botão voltar, então vamos colocar agora. Então, o botão voltar. Quando eu clicar no botão voltar, eu quero fazer o que? Um erro que muita gente comete aí, iniciante. Não coloque para abrir a tela inicial, porque senão você vai ficar vai ficar abrindo telas toda hora e isso pode dar problema de memória no seu aplicativo. Então o que você faz? Sempre que você sair da tela inicial e for para outra, você vai abrir. Sempre que você quiser voltar para a tela inicial, você fecha a tela atual. Então aqui em Ctrl tem um bloco chamado Close Screen. Close Screen. Então
é só colocar ele aqui para ele fazer o serviço. Então quando eu vou aqui, ele vai fechar essa tela. Aqui, fechou. Um problema que acontece é que era para continuar marcado aqui como verde, como na lista. Isso só acontece porque eu estou emulando, viu? Então não se preocupe se você baixar o aplicativo e instalar, aqui quando você voltar aqui vai continuar verde. Então para fazer o teste de exclusão, nós vamos ter que instalar no celular. Então eu vou vir aqui em Build e vou construir o APK aqui pelo um QR Code. Ele vai compilar e vai gerar um QR Code com o link para mim baixar. Se você não tiver no aplicativo aí que leia o QR Code, é simplesmente você vir aqui e ir na segunda opção. Então aqui, gerou o código. Agora eu vou ler o código aqui, que está sem ícone, viu, pessoal? Mas vamos colocar no final do curso. Eu vou deixar um ícone disponível aí para vocês baixarem. Aplicativo instalado, vamos abrir. Vocês vão ver que até para abrir a tela vai ser mais rápido, né? Para abrir as outras telas. Lembrando que eu só coloquei nesse primeiro elemento aqui. Então vamos ver se está funcionando. Cliquei, ó, o pedido está lá certinho. Vou voltar, ó, voltei. Aqui está marcado ainda. Vou voltar aqui de novo. Ó, o pedido está lá. Vamos desmarcar e tem que sumir o pedido. Deu erro. Por que o pedido não sumiu? Porque eu só criei a função e não chamei ela, né? Então é difícil também. Então aqui, ó, onde que nós vamos colocar essa função? Vai ser exatamente no local oposto da outra chamada, né? Então vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui, vou modificar para o nome excluir. Lembrando que ele recebe um parâmetro que é o que? É o nome, né, do produto atual. Então como eu estou clicando no que é referente ao produto 1, eu tenho que mandar o nome do produto 1. Então vamos fazer o teste de novo aqui, ó. Aí eu vou ter que fazer tudo de novo e baixar o APK e instalar novamente. Pronto, agora sim vamos fazer o teste. Lembrando que eu só estou baixando e instalando por causa daquela questão lá que no emulador não apresenta. Então, ó, vamos para pedidos, não tem nenhum item na lista. Vamos pedir e vir aqui em pedidos, o pedido está aqui. Quando eu voltar e tirar ele da lista, ele tem que sumir de lá. E sumiu. Então, eu só estou testando aqui instalado porque a resposta é mais rápida. E por causa dessa questão que lá no emulador, quando eu clico aqui marcado, quando eu volto na tela anterior, ele está desmarcado. Então, está funcionando agora. Vou pedir de novo, o pedido foi para lá novamente. Então, galera, essa aula eu vou ficar por aqui mesmo, que já estendeu até mais do que eu imaginava. E na próxima aula nós vamos continuar vendo a parte lógica, onde nós vamos aprender a pegar só o valor numérico lá do preço para poder calcular o total do pedido. Então precisa de vamos aprender alguns truquezinhos para fazer isso aí. Certo, pessoal? Então, para não estender muito, eu vou ficando por aqui e até a próxima.